Agora um tema muito pertinente, é o mais comentado na semana aqui na nossa região de Palmas do Monte Alto, é sobre o autismo, né? É um projeto que está sendo votado na Câmara, voltou para a tramitação e vai voltar para o plenário novamente. Agora, para as pessoas entenderem o que é o autismo. Isso. Então, além de ser um termo importante, né, é uma questão de direito Sim, e de respeito, né? Então, o autismo, ele é um transtorno, é o autismo ou TEA, é um transtorno do espectro autista. A criança que tem o transtorno do espectro autista, que foi diagnosticado após avaliação neuropediatra, neuropsicológica ou uma avaliação pediátrica, né, que sim, precisa de um médico específico, sim, a criança ela vai passar pelo neuropsicopedagogo, pelo psicopedagogo, pela observação da família, porque é uma avaliação comportamental, para se fechar um diagnóstico, além de alguns exames e testes que são necessários. O autismo, ele afeta a parte do funcionamento neural e desenvolvimento da criança. Então, áreas cerebrais que a gente desenvolveria normalmente, né? sim, Uma criança ia desenvolver a fala, a coordenação motora, a linguagem, todo um processo num determinado período, que é o tempo de desenvolvimento. E a criança autista, ela demora mais em cada fase. Por quê? Áreas cerebrais, principalmente aqui no lobo frontal, eles são atingidos e impedem que a criança ela faça uma distribuição correta de energia sim. nas áreas cerebrais. Então, o autista, seja nível 1, nível 2 ou nível 3, que eu vou explicar aqui quais são, ele vai ter afetado no seu desenvolvimento a fala, a linguagem, que é a comunicação, e a socialização. É muito difícil para uma criança autista conseguir olhar no olho da outra pessoa. Ela é mais isolada e demora mais para falar. Então, o sinal de alerta, o primeiro sinal de alerta é dificuldade de olhar nas pessoas e atraso na fala. Seja lá quando o bebê, quando balbuceia, que é a partir dos 4 meses, que já consegue Sim. observar, que aí vem a avaliação e intervenção precoce que traz resultados. E também na socialização. Ela vai ter, não vai reconhecer o seu nome se for chamada pelo nome. Quando tiver um grupo maior de pessoas, ela não vai conseguir interagir. Tem a hipersensibilidade, que a criança não consegue ouvir barulhos altos. Isso gera na criança, né, a questão da socialização, crises emocionais que podem levar a choros, a até se machucar, né, como uma forma de defesa, porque não sabe como expressar o que ela está sentindo, então ela expressa às vezes gritando, às vezes chorando. Muitas pessoas acham que é birra, é uma criança mal educada. Não. Quando se trata de uma criança autista, ela tem uma dificuldade de expressar o que ela está sentindo, o que ela está passando, e aí a resposta dela é diferente. Então, o autista, ele é uma criança, né? Como diz a minha supervisora e também Sim. doutoranda em autismo, Cleonara, é uma criança. Autista é uma criança. Todos nós passamos por essa fase. A diferença é que a criança autista, ela demora mais de passar de uma fase para outra. Seja na área motora, seja na área da linguagem, seja na área da interação social, ela vai demorar mais. E quando se trata de nível 1, ela precisa de menos suporte, mas precisa de atenção, principalmente quando é a questão emocional. Uma criança autista nível 1, ela tem mais facilidade de desenvolver ansiedade, né? Por causa da questão da interação. O nível 2, ele precisa de mais suporte, precisa às vezes do fonoaudiólogo, porque tem atraso na fala. Criança chegou a ter antes dos 2 anos ainda não fala. Tem crianças de 1 ano até 1 ano e meio tem que falar de 50 a 100 palavras. Se ela não fala isso, sinal de alerta, tá, pessoal? E aí, vai observando, precisa ser estimulado e analisado e avaliado pelo neuropediatra para que se feche o diagnóstico. E o nível 3 é o nível que a gente considera o mais severo, em que, em suma maioria, né, os estudos apontam que tem associação a outros transtornos, né, como a ADI, que é a deficiência intelectual, que já é outra questão que precisa ser trabalhada, mas que interfere no desenvolvimento da criança, assim como o autismo. E a criança em nível 3, ela precisa muito mais de suporte, de uso de medicamento,
de pessoas realmente preparadas para poder lidar e interagir com elas. Então, quando você traz aí, né, como a gente pode trabalhar com uma criança autista, né? Qual seria o tratamento? É uma pergunta que eu acho interessante, é como trabalhar com criança autista. Isso. Então, para a família, precisa de suporte psicológico e toda uma compreensão de toda a família, né? Para poder entender que a criança ela vai desenvolver, mas ela não vai ter um desenvolvimento típico, né? A gente considera a criança como um desenvolvimento atípico. É uma criança que tem um desenvolvimento atípico. E esse desenvolvimento, ele precisa de estímulos. Então, vai exigir mais da família e da escola e dos profissionais uma preparação. Hoje, a gente tem mundialmente conhecida a ciência ABA, que é a intervenção aplicada, né? Assistência aplicada ao comportamento. Por quê? Tudo que envolve a fala e a interação social tem a ver com o comportamento. A gente observa o comportamento da criança, vê as habilidades que ela precisa e que ela ainda não desenvolveu para a gente intervir e desenvolver. E a neuropsicopedagogia entra no processo de desenvolvimento da aprendizagem. Por quê? Se a criança ela tem dificuldade na fala, tem dificuldade na comunicação social, ela vai ter dificuldade no processo de aprendizagem. Nível 1, nível 2, nível 3, todos eles vão ter. Porque é uma falha, é um não funcionamento de área específica no cérebro que vai causar isso. E as causas do autismo, as que eu quis acrescentar aqui nessa fala sua, faz essa reflexão para as pessoas também saberem, né, do que é o autismo e de como vai ser tratado. O autismo, ele é, em suma maioria, por causa genética, né, mais voltada para o lado paternal, que é uma não formação adequada que vai interferir na formação de neurônios. Então, deveria ter-se uma quantidade específica de neurônios sendo desenvolvida e eles acabam não desenvolvendo, interfere no processo de desenvolvimento da criança. E também por fatores ambientais. Então, uma mãe que passou por dificuldade no parto, passou de hora de nascer, faltou oxigênio nos cérebros, teve sofrimento fetal, tudo isso pode causar falhas em ativações neurais que podem desenvolver algumas características. Gente, autista não é... A pessoa autista não são iguais, tá? O que liga todos eles, tanto para a gente tratar, quanto para o desenvolvimento dele, é a dificuldade da interação social e da comunicação. Mas nunca que um menino autista, uma menina autista, você pode colocar vários juntos aqui, nenhum vai ser igual. Cada um tem que ser analisado do seu jeito. Nós somos totalmente diferentes, né? Cada um tem uma característica de personalidade, tipo assim, se tiver 3 meninos autistas, mesmo que seja nível 1, por exemplo, é como se fosse uma biometria, cada um tem a sua característica. Cada um tem a demanda que precisa ser desenvolvida. Então, é uma análise que precisa ser bem feita por uma equipe multidisciplinar. Então, não é só o neuropediatra ou o pediatra que vai tratar. Tipo assim, mesmo sendo autista, por exemplo, mesmo sendo grau 1 ou mesmo sendo grau 2 ou 3, pode ter comportamento diferente? Sim, porque o que vai igualar eles aí em todos, 1, 2 e 3, é a dificuldade de interação social e a comunicação. Mas se eu coloco, igual você disse, 3 crianças autistas nível 1, eles vão ter sim dificuldade na interação, na comunicação, um mais na comunicação, outro mais na linguagem. Mas vai ser diferente. Por exemplo, tem crianças que vai ter respostas com estereotipias, mas responder à alegria e ficar super agitada assim, ó, rapidinho. E tem outras que não, e outras que não, que vão chorar ou então bater a cabeça na parede, fazer movimentos repetitivos, né? Então, cada um comporta de um jeito diferente. Às vezes, a criança pode passar por um processo de crise, ela vai começar a quebrar as coisas ou jogar as coisas no chão. Outros não, vão se bater, vão se machucar, vão se morder. Então, a resposta de comportamento de cada uma dessas pessoas é diferente. A gente pode analisar tanto crianças quanto adultos ou adolescentes que têm um espectro, que são diferentes. Não tem... a gente vê hoje cientificamente vários artigos falando. Variáveis, é uma diversidade. Tem aqueles que têm, inclusive, um QI altíssimo, são muito inteligentes, conseguem, por exemplo, no hiperfoco deles,
desenvolver muito, mas precisa ser trabalhado porque vai interferir em outra área. Tudo é um processo é como se fosse assim, precisa ser treinado. Isso, exatamente. Se eu tenho uma criança que ela tem dificuldade na fala, eu preciso treinar ela de acordo com a área específica que ela está ali com atraso, né, na área da linguagem, seja ali na movimentação da boca, seja ali na dificuldade de olhar no outro, né, porque vem a imitação. Ela precisa ser... É um treinamento que você tem que repetir, sim, tem que agora, ser repetido. É importante respeitar o tempo ou acelerar um pouco? Quando a gente fala assim, é uma pergunta muito importante essa daqui que Eras fez, porque a gente ouve muito isso. Sim. Tem que esperar o tempo da criança. A criança não está falando ainda, mas vai chegar no tempo dela. Quando completar um ano, ela já começa a andar. Quando completar um ano, ela já começa a falar muito. Não. Existe o tempo da criança, mas é o tempo de desenvolvimento, que são os marcos do desenvolvimento. Que são estudos científicos que englobam várias crianças que foram observadas cientificamente. Sim. E que traz para a gente dados do 0 aos 6 anos, que tem os marcos de desenvolvimento, que é a parte da infância, que é um dos mais importantes. Dentro dos marcos de desenvolvimento, a gente coloca, a criança começa a rastejar tantos meses, começa a ter uma resposta de olhar tantos meses. Igual a fala, crianças de 2 a 3 anos têm que falar pelo menos de 200 a 300 palavras. De 2 a 3 anos, sim, tem que falar em média de 200 a 300 palavras. Se ela não fala dentro desse marco, é um sinal de alerta. Então, o tempo da criança é dentro do marco de desenvolvimento. Então, se não está dentro do marco de desenvolvimento, eu não posso esperar, eu tenho que procurar o ajuda. Então, no dia a dia da criança, ela dá sinais. Dá. É Exatamente. só, assim, os pais acho que devem só observar, né, os sinais que seu filho ou sua filha está dando, né? Isso. E ficar atento e começar a observar. Sim, tem que observar. Gente, quando acontece a não observação nos detalhes, demora no diagnóstico. Então, consequentemente, vai demorar o resultado no tratamento. Uma criança que é diagnosticada sendo atípica em qualquer transtorno, seja o autismo, ou TDAH, ou TOD. O TOD é um dos que demora mais, mas o TDAH é autismo que a gente conhece mais, né? E que está surgindo vários laudos, vários diagnósticos. Tem que observar a criança e analisar nesse período. Sim. Porque a intervenção precoce, ela traz um alto índice de rendimento. Uma criança de 2 a 3 anos, que ela foi estimulada, ela foi diagnosticada e ela é estimulada, com 4 anos, o cérebro atinge um ápice de desenvolvimento, uma explosão de neurônio, como sim, diz Cleonara, e aí ele consegue ter um desenvolvimento muito melhor e muito mais rápido. Inclusive, interfaces entre nível 2 e nível 1 pode acontecer, tá? Mas se a criança ela demora de ter o diagnóstico, demora da família aceitar, demora de fazer o tratamento, consequentemente, o desenvolvimento também vai ser mais lento. Eu digo, por exemplo, no processo de alfabetização, que é o que eu tenho mais experiência hoje, né? Mais tempo, desde 2020, que eu foco mais nesse processo e agora, nos últimos 2 anos, eu também estudo mais sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Sim. Se a criança chega até os 7 anos e ela não aprendeu a ler, depois dos 7 anos, o que ela desenvolveria em 3 meses, ela pode levar 6 meses, 1 ano ou mais. Vai ser um processo bem mais lento. Exatamente. O cérebro da gente vai passando por maturação. E essa maturação, ela vai interferir no desenvolvimento da criança. Ok, galera, ó, falamos aqui com a neuropsicopedagoga, estou conseguindo falar, a Cleidmar, e tem outros temas muito interessantes que eu vou debater com vocês em outra oportunidade, né? Que é sobre principalmente o hiperativo e o TOD. Aguardo muito em breve, vai vir outro muito interessante aqui, porque ela tem muita experiência, só no entrevista aqui eu estou aprendendo muito com ela.